E é muito difícil no mundo mercadológico aí você dizer que é múltiplo, que parece que você não é nada. E, na verdade, é o contrário. Eu acho que é uma riqueza muito grande que a gente demora para aproveitar. Como foi para você, já depois dos 50 anos, ter conseguido se abrir? Se existiu algum preconceito seu, se existiu algum preconceito de outras pessoas? Aí comecei a pensar, disse, o que eu vou fazer, né? Para ser feliz, na verdade. Que é isso que a gente busca, né, na realização. A profissão não é para dar dinheiro, né? Dinheiro é consequência da realização. Mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nessa questão, assim, quase de um trauma, né? De uma frustração, de você ter estudado tanto, ter se dedicado 10 anos ao serviço social, amar aquilo, né? E não conseguir executar. A vida é movimento. Então, eu estou feliz aqui eu fico enquanto eu estiver feliz. Olá, pessoal! Quem está aqui no Quem Me Dera hoje é a Virgínia de Moraes, que fez uma transição de carreira depois dos 55 anos. Ela se envolveu por muito tempo com terapias holísticas, mas resolveu seguir no caminho do serviço social, que acreditava ser a sua grande paixão. Anos mais tarde, ela começou a se questionar e, depois de uma frustração, decidiu mergulhar novamente no mundo holístico, criando a Zustra Aroma e Harmonia. Virgínia, queria muito te agradecer por você estar aqui hoje. É nitidamente uma história muito inspiradora, então estou muito ansiosa para ouvir todos os detalhes. Eu que agradeço o convite de vocês. Também sei que vocês fizeram uma transição bacana aí, e o desejo de conversar é recíproco. Show, Virgínia. Eu também já estou super animada. Seja super bem-vinda ao canal, porque é muito gostoso quando a gente tem pessoas mais velhas aqui com uma história aí de trajetória, né, tão grande. E com certeza essa história vai inspirar aí muita gente hoje. Então vamos lá, Virgínia, para a gente começar esquentando. Quem é você em uma frase hoje? Eu sou uma caminhante. Eu sou uma pessoa em movimento. Eu acho que é isso. Um eterno movimento, que me traz assim sempre muito vigor. Eu acho que o movimento é que traz o vigor. E assim, eu sei que a jornada foi longa aí, mas assim, pensando no seu último emprego, vamos dizer, o que você fazia antes e o que você faz hoje, rapidamente, só para a gente entender? Eu trabalhei por 10 anos, mais ou menos, como assistente social, dentro da assistência. E aí, mas assim, nos últimos 2 anos, eu estou, na verdade, a transição ela aconteceu há 1 ano e meio, mais ou menos, e comecei com esse desejo durante uns 8 meses antes, mas assim, só conjecturando, mas não tinha a menor convicção de mudar. Eu sabia que eu tinha que mudar, mas não mudava. Aí eu fui fazer terapia comportamental, cognitiva comportamental, específico para isso. Legal. E aí aconteceu, né? Uhum. E hoje eu sou uma terapeuta de várias terapias holísticas, né? A que eu pratico mais é psicoterapia holística, terapia floral e aromaterapia integrativa. E, bom, para a gente, então, começar entendendo o que rolou aí na sua vida nos últimos anos, desde que você, enfim, começou, enfim, fez uma faculdade, não sei, você vai contar aqui para a gente, mas conta um pouco da sua vida lá, desde o começo, para a gente entender aí, de maneira geral, como foi a vida da Virgínia, se essa foi sua primeira transição ou não, se você já fez alguma mudança anteriormente. Então, conta um pouquinho aí para a gente, o que rolou. Muitas transições. Na verdade, eu comecei adolescente a fazer teatro. E aí tive aquilo como meta de vida. Então, em paralelo, eu fazia a faculdade de jornalismo. Eu gostava muito, mas quando eu conheci o teatro, aí tem aquele encanto, quem faz ou fez sabe, né, como funciona isso. E aí eu não queria mais nada na vida a não ser o teatro.
e acabei largando o jornalismo. Fiz, eu acho que meio curso de jornalismo. Uhum. Gostei muito e serviu para muita coisa depois. A gente só sabe depois, né? Por que a gente passa por alguns aprendizados. E do jornalismo, deixando de lado, eu fiquei no teatro por muitos anos, aí me envolvi com produção de teatro, que é uma coisa automática. Aí paralela a isso, montei uma produtora de shows. Tá. E eu acho que era uma coisa assim, que me divertia, mas que eu queria ganhar mais dinheiro. Então, eu praticamente não dormia, mas a gente, quando tem 20 anos, não precisa dormir, né? Só depois dos 30 que a gente começa a pensar um pouquinho no travesseiro. Mas eu fazia a faculdade de manhã, à tarde eu fazia essa produção, e à noite eu ensaiava o teatro, e de madrugada ia grudar lambi-lambi, que é lambi-lambi, aqueles cartazes que usava antigamente para divulgar show, essas coisas. Como a gente faz tudo, então a gente fazia tudo, né? Dormia as horas que dava. Aí fui trabalhando com empregos, assim, que a gente chama de emprego, aquilo para dar uma grana, sustento e tal. Aí depois, é difícil lembrar tudo, né? Trabalhei com assessoria pessoal de uma artista. Então, eu sempre estive aberta para coisas melhores que surgissem, que me fizesse feliz. E quando que foi o momento que você decidiu deixar o teatro para trás? No começo de 2000, por aí. Depois que eu trabalhei com assessoria para essa artista lá no Rio. Uhum. Aí eu disse, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a ter um envolvimento com conhecimento místico, um trabalho de autoconhecimento, e aí eu comecei a me envolver com as terapias holísticas, que são, pode ser várias, o próprio floral, shiatsu, enfim, terapias corporais, aromaterapia, iridologia, tem várias coisas. Dentro desse curso, a gente estuda várias coisas e escolhe aquelas que preferem mais. Sim. E aí, como tudo assim na vida, o que eu intuía, o que eu sentia que deveria ir, não ficava bom sem um conhecimento de escola. Eu sempre via a necessidade de estudar aquilo que eu queria fazer. E não simplesmente seguir a intuição, embora a intuição ajude muito, né? E aí eu fui fazer o curso de terapia holística e comecei com essa prática. Fiquei por um bom tempo. Nessa ordem de autoconhecimento, de conhecimento místico, eu comecei um trabalho voluntário com dependente químico. E aí eu senti necessidade de estudar dependência química. Fui tudo paralelo, tá? Não tem nada assim, um outro. Fui fazendo. Esse holístico abrangeu outros cursos, né? Aí eu fiz o curso de dependência química na Unifesp e continuei fazendo o trabalho. Mas, para trabalhar com a dependência química, que virou uma paixão aí paralela, eu tenho muitas paixões. Para fazer esse trabalho, eu me senti aquém, não tendo uma graduação. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Aí fui fazer serviço social. Então, aos poucos, eu me envolvi no serviço social e aí a terapia holística foi ficando para trás porque o serviço social tomava muito tempo, muito tempo. Tanto para estudar como para trabalhar depois. E por que você acha que a parte aí de assistência social ela foi naturalmente tendo um peso grande na sua vida? Ou há 20 anos atrás, quando você trabalhava aí com as coisas do mundo holístico, existia alguma coisa que você sentia falta naquele trabalho? Eu sempre fui muito ligada nas questões políticas. Política no sentido amplo da palavra, não político partidário, mas eu sempre
A injustiça social sempre foi uma coisa que me incomodou muito, desde a adolescência. Minha primeira poesia foi sobre a pobreza, sabe? Uma coisa... Então, assim, eu sempre tive, paralelo a isso, um interesse por política, um interesse pelo movimento político. Então, não existe uma coisa assim, isso leva a isso, que leva a... É tudo uma coisa só, e que, se a gente se permite, ela vai aflorando. A gente é múltiplo, a gente não é uma coisa só, né? E é muito difícil no mundo mercadológico aí você dizer que é múltiplo, que parece que você não é nada. E, na verdade, é o contrário. Eu acho que é uma riqueza muito grande que a gente demora para aproveitar. Porque, se eu sou assistente social, eu só posso ser assistente social. Eu não posso ser outra coisa. Imagina misturar terapia holística com serviço social. Eu não posso no código de ética lá da prática de atendimento do serviço social, mas eu posso ser o que eu quiser ser o tempo inteiro, né? E eu acho que é isso que liberta. Que, por um tempo, eu achei que isso fosse uma insegurança, um não saber o que é, e, na verdade, não. Eu estava abrindo portas para ser um monte de coisas que eu tinha vocação para ser. Só isso. E aí, Virgínia, já que você comentou aí que você gostava muito, né, desse universo, pessoas, essa coisa política, né, realmente de desenvolvimento humano, como que foi essa jornada aí dentro do serviço social, né? Como que foi esses anos que você foi trabalhando aí? Olha, eu acho que sem o serviço social hoje, eu não seria a terapeuta que eu sou hoje, né? Sem esse aprendizado de tantos anos e dentro da assistência social, que é um ambiente, o de saúde também todos são, mas, assim, assistência social você lida com a ponta da miséria, né? Você vê o resultado de um monte de coisas que não foram feitas, né? Ou que foram ignoradas, enfim. Então, assim, é muito complexo o serviço social. As pessoas acham que é a distribuição de cesta básica, mas é muito complexo. A gente estuda muito para ser assistente social, lê muito. E esse trabalho é muito rico, eu fiquei muito apaixonada, muito. E não achava que sairia dele. Para mim, eu ia trabalhar até enquanto eu tivesse saúde dentro do serviço social. Só que aí começou a surgir os desencantos. Não com a organização que eu trabalhava, não com colegas, não é isso. Mas, assim, com a estrutura com que é feita a assistência social. Então, aquilo começou a dar uma decepção muito grande, porque eu estava me sentindo uma tarefeira. Eu estava me sentindo quase, sabe, a pessoa que só fica carimbando. Não era isso que eu fazia, mas emocionalmente eu estava só carimbando, sabe, o encaminhamento. Aí eu disse, não foi isso que o tio Marx me ensinou. Não foi isso que a sociologia me ensinou, que a filosofia me ensinou. Então, assim, claro que tem contradições entre a teoria e a prática, tem, mas a minha prática tem que ter um embasamento lá na teoria, senão a gente não precisava estudar. Aí eu fiquei pensando, gente, está na hora de eu fazer a minha trouxa e buscar outra coisa. E aí começou a dar aquela angústia, porque, mas a idade, mas e aí? Vai fazer o quê? Vai brincar de quê aí na vida, né? Querendo ou não, a gente está numa situação financeira, né? O Brasil tá com problemas muito sérios. Aí comecei a pensar, disse, o que eu vou fazer, né? Para ser feliz, na verdade. Que é isso que a gente busca, né? Na realização. A profissão não é para dar dinheiro, né? Dinheiro é consequência da realização. Aí fui comecei a pensar assim, preciso de ajuda. Aí nisso eu tenho a minha terapeuta de vida inteira e fui fui fazer terapia com um psicólogo que era especialista nisso, nessa coisa de a terapia cognitiva comportamental, ela é muito isso.
é a mudança, é a prática, é o que gatilho dá isso, por que você vai lá e faz, né? Uhum. E aí eu fiz eu acho que uns 6 meses de terapia com esse profissional, e ele me ajudou profundamente a fazer esse processo, a entender que o meu tempo tinha dado ali, Sim. naquela história, e que eu tinha um monte de informações aí de uma vida para executar. E aí eu voltei para as terapias holísticas. E quanto tempo, só para a gente entender, você ficou trabalhando como assistente social? Quase 10 anos. Uhum. Essas coisas geralmente acontecem a cada década, né? Engraçado, aconteceram comigo, pelo menos. Bom, você disse que você era super feliz e realizada, né, até certo ponto, dentro aí do serviço social, com o seu trabalho lá dentro. Você acha que, por quanto tempo você ficou, assim, não empurrando com a barriga, mas, assim, não enxergando, né, querendo não ver, até conseguir, de fato, uau, acho que eu preciso mudar? Teve um período aí que você ficou num limbo ou isso não existiu? Quando você começa a perceber que não tem resultado o teu trabalho, que ele passa a ser só uma execução. Uhum. Então, Sem objetivos grandes, assim, eu né? não estava conseguindo aprofundar os meus atendimentos, dar sequência nos meus atendimentos. Não é que eu não atendia, mas aquilo começou a patinar, porque influências externas agiam de uma maneira que eu não conseguia, e a pessoa também não conseguia, porque é um trabalho de 2 vias, né? O trabalho social, ele não é, a assistente social vai lá e faz, tem que fazer junto com a pessoa atendida. E aí eu disse, mas tem alguma coisa errada, né? Aí, inicialmente, eu questionei o meu trabalho, aí fui vendo, não era. E aí Aí comecei a enxergar, eu ali carimbando, entendeu? A professora lá do serviço social que dizia: não virem tarefeiras, não virem tarefeiras. A tendência do serviço social é virar tarefeira, se não se posicionar. Senão... Só que o meu posicionamento não, ele estava de encontro com o que a assistência permitia fazer. Então, aí começou a dar angústia, gastrite, ansiedade, tristeza, né? E aí eu fui percebendo isso, eu disse, é aí o ponto, né? E aí eu disse, bom, não vai ser a primeira vez, né, que eu mudo. E no meio disso começou a voltar a prática da saboaria, que foi onde entrou a Zustra. A Zustra é um nome antigo, desde que eu comecei a fazer sabonetes, eu fazia travesseiros de ervas também, bem lá atrás, e eu disse, eu acho que está na hora da Zustra assumir o comando, né? Deixar de ser um aparente hobby, uma coisa que me lavava a alma, assim, quando eu estou lá fazendo as coisas, eu viajo, eu vou. Então, isso tem que deixar de ser um hobby, ser uma verdade. Então, aí eu comecei a fazer de novo os produtos. Aí, quando eu cheguei num mês que eu vendi mais do que eu ganhava como assistente social, eu disse, bom, isso é um sinal, né, de que está na hora de mudar. A luta é grande porque ter uma empresa, vender o próprio produto, atender como terapeuta floral, ou, enfim, qualquer uma, é uma luta diária. Não tem uma coisa que, vou ali e vendi 9.000 barras de sabonete artesanal. Não existe isso. É uma luta. Mas, mesmo durante essa luta, é uma luta diferente da que eu estava lá. Lá eu estava lutando contra um sistema imposto. Aqui não, aqui eu estou lutando por mim, exclusivamente por mim, pelo prazer das pessoas usarem meus produtos. Enfim,
Aí passou a ter outro sentido. E aí eu fiz o processo de transição, comecei a perceber, comecei a avisar as pessoas, comecei a avisar em casa, então, os sabonetes, o serviço social não está dando, estou pirando, né? E o meu Aos marido viu pouquinhos que... foi um processo, assim, né? Mas um pouquinho assim, há poucos meses. Poucos Eu não meses, deixei tá. muito, não. Porque senão eu ia fazer uma transição sem saúde, né? Uhum. Aí eu fui para as Ustra e estou aí. Virgínia, assim, contando assim parece fácil, né, quando a gente escuta, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nessa questão, assim, quase de um trauma, né, de uma frustração, de você ter estudado tanto, ter se dedicado 10 anos ao serviço social, amar aquilo, né, e não conseguir executar. Então, como que foi para você superar realmente esse momento de falar, não, eu preciso deixar isso para trás e vou deixar aquela outra, né, a Ustra voltar e outros sentimentos voltarem? Foi a terapia. A terapia foi que me mostrou que o que era trauma poderia virar um aprendizado. Porque, assim, senão eu vou pensar assim, eu já fiz teatro, nossa, eu não vivo do teatro até hoje. Nossa, eu fiz produção, não vivo de produção até hoje. Tudo que eu fiz, eu gostei muito, do tempo que durou. Então, assim, e não tem uma frustração, eu não deixei o teatro por uma frustração, eu não deixei os outros trabalhos. O serviço social foi uma frustração, mas isso não quer dizer que eu não volte para ele. Não sei. Uhum. Então, assim, neste momento, está impossível ser assistente social, para mim. Tem um monte de assistente social aí. Lógico. E então, assim, foi muito dolorido, e a terapia, o autoconhecimento, o trabalho espiritual, foi uma junção desses corpos aí que a gente tem, né? Físico, emocional, espiritual. Foi uma junção disso que fez com que eu entendesse que deixar o serviço para trás não, aqui do lado, porque ele está aqui comigo, né? Eu não deixei de ser assistente social, né? Não, eu deixei de ganhar como assistente social, trabalhar, carteira assinada, mas a assistente social existe em mim, sou eu. Só que eu sou uma assistente social, hoje eu sou uma design de saboaria, sou uma terapeuta floral, sou uma aromaterapeuta, assistente social. Está tudo certo. Mas a terapia foi fundamental para eu trabalhar justamente isso que vocês falaram, assim, esse desgosto de ter me dedicado tanto para uma coisa que eu tenho vocação, que eu sei que fiz um bom trabalho. Como é que se larga um trabalho que você deu certo, vamos dizer, entre aspas, que você é uma boa profissional? Eu tenho consciência disso, né? Seria falsa modéstia dizer que não. Porque você não está conseguindo ser uma boa profissional. E ser boa profissional não é ceder para aquilo que está errado, né? Você tenta transformar isso até um certo tempo. Se isso não muda, é você que está no lugar errado, né? Eu também acho, Virgínia, que é muito importante você ter vindo aqui falar sobre isso, porque muita gente se prende exatamente a isso, ao que escolheu, ao que se dedicou por tantos anos e não consegue se livrar e mudar porque está ali apegado e não consegue largar, né? Eu acho que na sua história também tem um fator aí mais importante ainda, que é o fator idade, né? Então eu queria assim saber como foi para você, já depois dos 50 anos, ter conseguido se abrir, se existiu algum preconceito seu, se existiu algum preconceito de outras pessoas, se você achava que você já era mais velha e não conseguiria, enfim, se existiu aí essa questão. Não, essa coisa da idade, a única coisa que eu acho, o avanço da idade,
é a questão biológica, que você tem que mudar, sim, a alimentação, você tem que emagrecer, você tem que fazer exercício. Isso é fato, né? Isso é química, isso é biologia. Mas, internamente, eu posso fazer tudo o que eu quero. Se eu tiver saúde, eu posso fazer tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. Eu posso mudar o tempo inteiro, porque a vida é isso, a vida é movimento. Então, assim, se a gente nascesse para ficar parado, até depois de um certo tempo de idade, a gente nasceria árvore, a gente nasceria um poste, entende? A vida é movimento. Então, eu estou feliz aqui eu fico enquanto eu estiver feliz. Dá trabalho? Muito, muito trabalho. Dá muito trabalho. E dá insegurança, sim. Tem momentos, assim, que você acorda, nossa, mas será que... Aí, será que... Aí alguém te liga, nossa, teu trabalho, eu senti isso, 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 isso. Aí você diz, não será nada, não será nada. E dá crise, sim, dá insegurança, mas isso dá em qualquer lugar. Lá dentro do serviço social, ou dentro da produção, ou dentro do teatro, eu sempre questionei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou uma boa atriz? Será que eu sou uma boa produtora? Será que eu... É verdade, a Então, insegurança. será não traz nada para ninguém. Entende? Agora, dá crise, sim, dá uma coisa de autoconfiança, mas eu sempre tive certeza, no momento em que eu faço essa transição, eu tenho absoluta certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Se vai dar certo, aí vai ser o meu movimento, a minha atuação. Mas o importante é isso, é ter a ciência de que a gente está num eterno movimento. A gente não nasceu para ficar parado. Eu acho que isso é um aprendizado que eu demorei para compreender dentro de mim, mas a vida é um movimento. Sofri preconceito na hora de pedir a minha demissão, né? Várias pessoas não falaram, mas eu estava estampado assim, ela é louca, largar a carteira assinada, largar a segurança, aposentadoria. Que aposentadoria, gente? Eu sou descendente de uma madrinha que tem 104 anos com um corpinho de 70. Então, eu tenho que pensar a longo prazo. A minha genética é isso, é pensar a longo prazo. É isso, não tem muito... Mas sofri preconceito, sofro até hoje. Não dentro da saboaria, não dentro do atendimento, mas, assim, simplesmente por ter mais de 50 anos. Né? A sociedade coloca isso. Ah, é velha, é velha. Eu, quando era muito jovem, eu achava que a Elis Regina, que morreu com 36 anos, tinha morrido uma certa idade. Uma idade boa. Né? Então, assim, gente, 36 anos eu estava começando minha vida, sabe? É absurdo isso. Então, eu acho que velho é o seu preconceito, né? Como dizem por aí. Virginia, assim, você falou, está bem enraizado em você já essa questão de fluir com a vida e tá tudo bem, né? Ter mais idade, continuar em movimento. Mas você tem uma dica aí? Porque muita gente aqui com 30 anos, 32, 35 vem aqui e fala que se acha velho para mudar, que demorou para conseguir fazer esse movimento. E é o que você falou, né? Com 30 e poucos a gente pode estar começando a vida. Então, eu queria que você desse um conselho para os jovens, né? E também para os mais velhos, de como realmente criar essa fluidez, né? O que você diria para eles que estão com esse medo de mudar por conta de uma certa idade? Eu acho que para quem está sem coragem de mudar, primeiro tem que se autoconhecer, né? Para conhecer as suas capacidades, conhecer, trabalhar os seus medos, fazer terapia. Mas é principalmente autoconhecimento e para chegar na consciência de que a vida é movimento. É isso, tranquilamente. A vida é movimento e façam terapia. Façam terapia. Principalmente, os jovens têm isso, os jovens de 30, mas eu acho que as pessoas com mais de 40, a mulher se coloca num lugar muito, muito aquém do que ela é, do que ela pode.
Então, assim, eu acho que a terapia é nesse sentido de se autoconhecer e de conhecer as suas capacidades, né? Que não acabam nunca. E entrando um pouco ainda, né? Ainda mais na questão de sentimento, Virgínia, como foi para você quando você percebeu que você tinha conseguido mudar, tinha conseguido fazer essa transição? Como você se sentia aqui para compartilhar um pouco com todo mundo que está aqui te vendo, escutando? Olha, fazer a transição, depois, pós-transição, o sentimento que eu tenho de pós-transição é de absoluta leveza, felicidade plena, né? Felicidade, eu não gosto muito desse termo, porque são momentos, né? Felicidade é momento, mas, assim, uma leveza muito grande, da certeza de estar onde deve estar, sabe? É um sentimento muito, muito profundo e, ao mesmo tempo, muito simples. Só que dá trabalho, a gente tem que ralar muito, tem que acreditar todo dia quando acorda, não, hoje vai ser melhor ainda, aí acorda no outro dia, vai ser melhor ainda, e não é uma coisa ilusória, é se preparar para que seja o melhor mesmo, né? É estudar sempre, se atualizar sempre. Eu acho que o conhecimento teórico, ele dá muita segurança para a gente ser aquilo que a alma quer. É como se os dois conversassem, o objetivo com a alma. Então, se eu fico só intuindo, eu posso ter o mesmo procedimento, só que eu vou duvidar. Uhum. Então, o conhecimento teórico, o aprofundamento daquele tema que você quer ser, né, do que você quer fazer na vida, ele é muito importante. Então, é a ciência com o sentimento aí, né? É o conhecimento com o sentimento. Eu acho que unir esses dois, né, cabeça e coração, faz muito sentido. E como foi para você esse começo mesmo? Porque, como você disse, a transição não é fácil, é um processo. E o começo também não é fácil, né? Depois que você faz a transição, esse início ele é bem crítico, porque você está numa nova profissão, você, no seu caso, precisou, né, enfim, ter novos clientes e ir em busca de outras pessoas. Como foi para você esse processo aí de realmente se divulgar, enfim, contar para todo mundo, né, que você estava com alguma coisa nova? Como foi essa divulgação para clientes e, enfim, para as pessoas saberem que você estava ali existindo, que a Zustra existia como uma marca e tudo mais? Inicialmente, você começa com os próximos, né? Então, assim, eu tenho uma rede de conhecidos, de amigos muito legais, que foram os grandes investidores, né, nesse talento. E a terapia, assim, floral e aromaterapia, eu sempre pratiquei paralelamente. Então, na verdade, agora eu só assumi, né? Então, assim, eu comecei a divulgar mais, e aí a terapia, em geral, ela vai no boca a boca, né? Eu não faço muita propaganda, a não ser, de vez em quando eu publico algum conhecimento sobre os florais, sobre a aromaterapia integrativa, que é uma forma de divulgação. Aí, sair dessa rede de amigos, inicialmente, é o amigo que indica para outro amigo. Então, eu tive, por um lado, a aromaterapia, a saboaria, a Zustra, no caso, ela viveria perfeitamente através das feiras. Só que no que eu comecei a Zustra, começou a pandemia. Então, eu tinha uma reserva financeira, né, senão não teria essa segurança para bancar mentalmente isso, né? Porque se eu tenho uma reserva, e não é reserva de milhões, não, gente, é uma reserva, uma pequena reserva, que diz assim, bom, se não der agora esse mês, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, quanto tempo? Tem essa forma prática que tem que organizar. Aí, fora essa coisa dos amigos, como é que eu vou divulgar?
Aí meti a cara nas mídias, né? Eu gosto muito sempre gostei muito de tecnologia, de aprender, enfim. Aí fui fazendo cursos, fui me inteirando como divulgar, né, no Instagram, enfim. E através do Instagram, fui divulgando, as pessoas foram divulgando, e aí eu tenho um canal de WhatsApp que as pessoas fazem os pedidos, por exemplo, ou marcam a terapia floral, ou a aromaterapia, enfim. É através das mídias sociais, hoje, sem as feiras. Então, é isso. O trabalho das Ustra, ele se dá muito em feira, e através dessa venda online, assim. E aí, pensando, Virginia, em pessoas que, assim, se interessam por terapias holísticas, mas não sabem muito bem por onde começar. Existem cursos, assim, de terapias holísticas, e aí depois você vai desdobrando em aromaterapia e outras vamos dizer assim, funções. Como que funciona? Olha, para mim funcionou assim, eu fiz um curso geral de terapias holísticas lá em 2001, eu acho, 2002, e ali, a gente conhece superficialmente cada terapia. Uhum. Eu vejo que foi superficialmente hoje, né? Mas na época, a gente tinha, sei lá, um bom curso dura pelo menos uns 2 anos, 2 a 3 anos. Então, assim, aí eu fui ver o que era iridologia, o que era acupuntura, o que era shiatsu, e aí eu fui entendendo o que eu gostava mais, né? O que eu tinha, sei lá, mais vocação, enfim. E a partir dali, eu fui aprofundar, por exemplo, os florais de Bach, eu fui aprofundar lá no Bach Center, que é uma filial lá da Inglaterra, onde começou os florais, que tem aqui no Brasil. Aí eu quis aprofundar a aromaterapia hoje. Voltando, eu tive que atualizar, porque a aromaterapia antes era uma coisa quase mística, e hoje ela é quase científica. Quase não. Existem, né, provas científicas aí de que o óleo essencial ele age realmente nas emoções, no físico, enfim. Então, eu fui aprofundar cada área que eu me interessei em atender. Eu acho que tem que estudar, eu acho não, eu tenho certeza, que sem estudar, sem atualizar, sabe? Mesmo pessoas que já fizeram há anos atrás, tem que atualizar, porque as coisas mudam, principalmente essa questão holística, né? O que era simplesmente etéreo para a ciência, hoje ela já questiona. E pensando aí na sua jornada enorme, a gente quer saber se existiu alguém ou alguma coisa que foi aí uma inspiração para você na sua transição. A Helena Martins. É uma pessoa que eu conheço já há uns 30 anos. Ela sempre foi uma inspiração, e porque ela é uma mulher com mais de 70 e que está sempre se renovando, né? Diariamente ela está se renovando. Cada respiração nova é uma renovação. E eu aprendi isso com ela, né? Não tem... Assim, tive mestres dentro do serviço social, tive grandes mestres. Dentro de cada área que eu tive aprendendo, eu tenho grandes mestres, e que eu sigo até hoje, né? Que nem essa professora, a Elzinha, sempre dizia, não seja uma tarefeira, né? Quando você virar uma tarefeira é porque alguma coisa está errada, ou o sistema ou você, né? Então, assim, cada área que eu tive um grande mestre, mas eu acho que mestre de vida, né, de existência, foi Helena Martins. E, Virgínia, que dica que você daria para as pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo a gente e se interessam por esse mundo aí de terapias holísticas? O que elas precisariam ouvir nesse momento aí antes de fazerem uma transição? Eu acho que principalmente enfrentar os próprios medos, né? Porque tem luz aí, não é um túnel totalmente escuro esse medo. Então tem luz e tenha movimento.
Eu acho que o movimento é a porta para o aprendizado, sabe? Para a mudança. O aprendizado a gente adquire fazendo e estudando. Então, eu acho assim, enfrenta os próprios demônios aí do medo, da insegurança, da indolência, não sei se quero, não sei. Primeiro vai se conhecer, vê o que quer, querendo, segue em frente, vai se aprofundar, vai estudar, vai trabalhar essa coragem, porque coragem todo mundo tem. Se todo mundo tem medo, todo mundo tem o oposto, que é a coragem. Então, é trabalhar essa coragem para conseguir essa mudança aí, porque ela pode existir, ela existe, só tem que pegar. E especificamente para quem gostaria de trabalhar com terapias holísticas, o que você diria aí? Tem alguma dica que você gostaria de dar? Olha, eu acho que com o avanço aí da vida online, surgiram muitos professores, muitos mestres, muita escola, muito livrinho. Então, assim, primeiro tomar cuidado com quem você vai aprender, né? Quando vai estudar, se informe quem é essa escola, quem é esse professor, há quanto tempo ele está aí no mercado. Claro que tem um monte de gente boa que está surgindo, né? Mas procura se informar, porque tem muita coisa ruim no meio disso, tem muita picaretagem, como qualquer profissão. Mas eu acho que agora, com o mundo coach, o mundo místico, o mundo holístico, ele virou uma coisa gigantesca. Então, assim, procure uma boa escola, eu posso ajudar a procurar, né? Só entrar em contato, pode ser pelo Instagram mesmo. Procure uma boa escola e vai, entendeu? Não fica também a vida inteira estudando, senão daqui a pouco você está com 80 anos e está estudando. Se bem que eu vou ficar estudando sempre, eu acho que estudar é uma coisa louca, né? É Mas muito você colocar em prazeroso. prática. Mas vai estudando e vai praticando, vai estudando e vai praticando, né? Senão não dá. Então, assim, movimente-se, vai atrás, procura conhecimento mesmo, sabe? Daquilo que você se identifica, seja o que for. E se você pudesse ter feito alguma coisa de diferente, olhando para trás, você teria feito? Eu teria feito mais coisas. Eu teria feito mais cursos, teria terminado alguns que eu não terminei por ansiedade, por coisa da idade, né? Quando a gente é muito jovem, a gente tem tanta certeza e, na verdade, não tem tanta certeza assim, né? Então, vai lá, faz, aí depois não é. Mas eu teria feito mais, com certeza. Teria estudado mais. Eu acho que a vida é muito curta para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, sabe? Mas a gente vai, nasce de novo e lê mais um pouco, e assim é, né? E assim a gente vai vivendo aí. Eu acho que é isso. Agora, Virginia, a gente vai para o bloco 3, que é o choque de realidade, para você contar um pouquinho aí desse dia a dia, dessa profissão. Então, explica para a gente como que é um pouco a sua rotina, assim, né, de empreendedora aí, fazendo sabonetes, também fazendo os atendimentos. Olha, quando eu comecei de novo, que eu ainda estava no serviço social, foi uma coisa paralela antes de largar, né, a assistência, eu tinha horário assim, então eu trabalhava naquele horário lá na assistência, e aí o resto do tempo eu trabalhava na saboaria, por exemplo, que eu não tinha ainda retomado os atendimentos com florais e aromaterapia. Quando isso acabou, quando a assistência acabou, eu fiquei completamente perdida, porque se eu não... Isso é uma coisa muito louca, quando você trabalha em casa, se você não está o tempo inteiro produzindo, você acha que você está perdendo tudo, que as coisas não estão acontecendo, porque o ritmo do serviço social é assim, né? É altamente acelerado, é muito louco. As pessoas não imaginam. Então, assim, se eu estava parada,
aí eu me cobrava porque eu estava parada. Uhum. Aí, se eu estava em movimento, tá, mas eu vou descansar quando? Qual é o meu período? Eu tenho que parar para almoçar? Sabe, dá uma desorganizada inicialmente, Sim. porque você não está acostumado com aquele ritmo. Aí, famosa agenda, planner, pedir ajuda para quem sabe fazer isso, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham com essa coisa da organização, da ajuda para as empresas pequenas, né? Então, eu tive que me organizar. E também dá uma desorganizada no meio disso, sem dúvida. Tem dia assim que, sabe, o negócio não rende, aí você não vai, aí você vai, trabalha, para, aí volta, aí tem um atendimento, aí volta, a coisa não anda. Então, é normal isso. É normal, porque você vai se adaptando a um tipo de rotina que é o home office. Isso é diferente. Sim. A gente pensa assim, trabalha em casa, faz o seu horário. Sim, faz o seu horário, mas tem que fazer o seu horário. Não é assim, eu só faço quando eu quero. Não, porque aí você tem um compromisso de entrega, você tem compromisso da embalagem, e essa embalagem não é qualquer embalagem, então ela leva um tempo, você não tem empregados. Então, precisa de organização, método e organização. Olha, uma pisciana falando isso, hein? Método e organização. Precisa de organização. E o que você mais gosta dessa rotina? Eu gosto de atender e gosto muito de manusear a criação da barra, sabe? Claro, gosto do resultado, quando a pessoa dá um retorno. Nossa, eu também faço uma barra de linha místicas, né? Então, eu tenho a linha dos orixás. Então, quando a pessoa usa aquela barra e me dá um retorno, nossa, eu senti isso, aquilo, para mim é o fechamento daquilo tudo que eu pensei em fazer. Mas manusear, misturar aquilo, colocar óleo, colocar, sabe, aquele aroma, sentir aquele aroma, ter paciência, porque a saboaria é paciência. Então, esse momento assim do fazer que é o grande prazer. E o que você menos gosta? Ter que organizar. Mas eu já acostumei, assim. Eu já sei que é isso ou não dá para ser. Entende? Então, agora que eu tenho a empresa burocraticamente falando, então tem dia que eu tenho que ir lá, colocar tudo na pastinha, né? A parte das notas, eu tenho que guardar nota, eu nunca guardei nota na vida, sabe? Nunca. Então, agora, se eu não guardar nota, eu não posso comprovar nada. Aí tem um contador, que ano que vem o imposto de renda vai pegar no meu pé, se eu não guardei a nota. Então, assim, essa parte burocrática é a menos gostosa de fazer. Mas tem eu já descobri um pouco de prazer nisso, porque quando eu vejo tudo organizado, parece que a minha mente faz... né? É diferente de ver aquela pilha de papéis, de nota de compra de insumo, de, sei lá, qualquer coisa. Pagar a prefeitura mensalmente, enfim, ver a conta do banco. Essa parte sempre foi um tormento, mas eu estou entendendo por que ela é necessária. Estou entendendo, não. Eu já entendi que ela é necessária. Senão, a outra parte prazerosa não vai existir. Porque aí aquilo que me dá prazer, eu vou desgastar tudo lá naquele tormento com o contador. E agora, Virginia, pensando, vamos pegar aí o serviço social, né, que foi o seu último, vamos dizer assim, emprego, com carteira assinada. E vamos pensar aí financeiramente. Hoje, você consegue ganhar mais do que você ganhava naquele período, ou ainda não? E se não, como que você se sente com relação a isso? Olha, em função da pandemia, isso é sazonal, assim. Tem período que dá mais, que aí fica aquela loucura. De repente, parece que as pessoas combinam. Uma resolve, eu quero isso para dar de presente. Parece que se comunicaram e todas querem ao mesmo tempo. Então, tem isso também, tem que lidar
com a estrutura do atendimento, enfim, de realizar prazo, essas coisas. E tem momentos que parece que todos combinaram, não, hoje a gente não vai pedir nada. Então, tem que lidar com isso, sim. Mas não tenho um segundo, juro por Deus, não tenho um segundo de arrependimento até o momento. Eu tenho, assim, tem dia que eu, nossa, tem que fazer isso, tem que, sabe, tem que correr atrás, senão isso aí vai murchar, não dá. Tem a apreensão, mas arrependimento, nada, 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 zero. E aí, chegando agora no finalzinho, Virgínia, uma dica motivacional para as pessoas que estão agora lá assistindo a gente ou ouvindo a gente e pensando, nossa, que inveja, a Virgínia já foi lá, mudou várias vezes, mudou depois dos 50 e eu aqui infeliz. O que você falaria para essa pessoa aí que está com essa vontade de realizar a mudança e não consegue? Autoconhecimento e terapia. É o canal, é o canal. Se você não se conhece, você não sabe do que você é capaz, você não sabe do que você gosta. Às vezes você acha que gosta de uma coisa, passa uma vida ali, se aposenta, fica doente, não curte mais nada, porque está naquele teretetê lá ruim. Então, assim, primeiro tem que se conhecer, e isso o tempo é individual, não dá para dizer, eu me conheci em 1 ano, eu me conheci até agora. Entende? Não, a gente não para com o autoconhecimento, mas, assim, o autoconhecimento e a terapia para entender quem sou eu, o que eu quero, para que eu estou aqui. A gente tem uma função. A gente tem uma função social, política, espiritual. A gente tem uma função para tudo aí, para estar na existência, né? Então, assim, eu acho que é autoconhecimento e, se não se autoconhece, faça terapia. Faça terapia. Parece coisa de propaganda, né? Uma coisa meio fanática, mas, assim, eu não sei outro caminho. É conhecimento, autoconhecimento, através de várias coisas. O meu autoconhecimento se deu muito pelo caminho espiritual, mas a terapia é o concreto, como funciona a mente, que mecanismo eu tenho, né? Como é que eu funciono? Então, eu entendendo como é que eu funciono, eu vou lutar, vou fazer para mudar aquilo que me prejudica e ampliar aquilo que me facilita. Eu acho que é isso. Nem você e nem ninguém sabem outro caminho. Essa é a verdade. Além de autoconhecimento e terapia. Não tem. Se alguém souber, por favor, entra lá. Divulguem. Divulga, entra no direct e me fala. Né? Porque é isso. E eu acho que para quem está aí no meio da tormenta, manter o bom humor também, viu? O bom humor nesses tempos aí tem sido fundamental. Dizem que para o mal, o grande antídoto é a alegria, não é o bem. Porque eu acho que dentro desse transitar aí, que é a vida, se a gente não mantiver o bom humor, e bom humor não é passar a mão na cabeça, não é dizer o que está ruim, o que está ótimo, isso eu não suporto. Mas, assim, ter um bom humor até para rir de si mesmo, sabe? Aquela burrada que eu fiz, né? Vamos rir da gente. A gente precisa de bom humor. Com certeza. Alegria, né? Alegria. E aí, Virgínia, assim, não sei se você vai ter mudado tanto essa resposta, né? Mas, assim, normalmente a gente pergunta aqui o que significava trabalho antes e o que significa hoje para você. Trabalho claro, tirando a questão da remuneração, óbvio, né? Mas trabalho é quando eu consigo transformar alguém, alguma coisa, e me transformar com isso. É uma definição meio marxista, mas é a verdade, assim, eu acredito nisso. Se eu não transformar alguma coisa com o meu trabalho, e com a transformação me transformar, eu não trabalhei. Aí eu sou tarefeira.
na vida. Bom, gente, o que fica de reflexão na entrevista da Virgínia é que somos pessoas multifunções. Não somos árvores e podemos ser diversas coisas ao mesmo tempo. A vida não existe sem movimento. Então, nós somos movimento e podemos mudar sempre que sentirmos que não estamos nos transformando ou transformando algo com o nosso trabalho. Virgínia, queria te agradecer muito por essa entrevista, assim, uma fonte de inspiração grandíssima para diversas coisas, sobre mudar depois de ter 50, 60, 70 anos, realmente perceber que a vida está sempre em movimento, que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, sempre quando a gente quiser, que uma hora pode estar bom, outra hora pode estar ruim, o que importa, a gente sempre está em busca, de estar na felicidade. Então, te agradeço muito por isso, com certeza muita gente vai se inspirar e vai querer mudar, ouvindo a sua história. Então, só agradecimentos. Eu que te agradeço vocês, adorei o bate-papo, e eu espero realmente ter inspirado, e estou à disposição aí, quem tiver alguma dúvida, é só dar um direct lá e a gente vai se falando. Obrigada a você. Eu adoro quando o entrevistado me faz assim ter mais vontade de mudar, me faz sair daqui mais energizada. E hoje sua entrevista foi uma dessas. Então, queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai sair energizado aqui depois de ouvir esse papo, com vontade e sabendo, não só sabendo, mas tendo certeza que sempre, sempre, sempre é tempo de mudar. E a vida está aí para isso e a gente tem muito tempo de vida para isso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Bora se movimentar. Bora! E para você que se inspirou com a entrevista da Virgínia hoje, fica ligado porque toda quinta-feira tem uma entrevista nova, com um entrevistado novo, para você que está a fim de mudar e não sabe por onde começar. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram. E é isso. Um beijo.